Até para aqueles que já apresentaram seu imposto de renda, já declararam, interessa a entrevista em seguida, você sabe, os governos para devolver aqueles serviços, né, que a gente compra através dos impostos para que ele nos devolva. Ele é lerdo, ele é mais demoradão, complicado e muitas vezes incompetente, mas para arrecadar, nossa, é pura tecnologia. Um vacilo teu e ele te pega. Você vê como é que eles são avançados na hora de receber para eles. E não há dúvida, e injusto também, porque o imposto de renda está com uma tabela aí, que já passa por 3 governos sem ninguém atualizar. Hoje qualquer assalariado paga imposto nesse país, o que não acontece no resto do mundo. Só se paga a partir de uma certa classificação que o cara ganha um pouco mais. O Brasil já foi assim. Mas de pelo menos quase 2 décadas para cá, 15 anos, algo assim, a tabela do imposto de renda é injusta porque ela não foi atualizada. O salário aumentou, mas o governo faz de conta que o salário era aquele de 15 anos atrás. Enquanto ele não atualizar, todo pobre mortal vai pagar. E tem que pagar. E agora a data, embora prorrogada, já está vencendo. Esta é a última semana para isso. O assunto interessa a quem já apresentou, inclusive, a sua declaração e para aqueles, boa parte, por sinal, milhões de brasileiros que agora vão correr atrás disso essa semana para entregar a tempo. E é assunto da entrevista de agora do Adalberto Borges. 8h57, nós estamos em contato com o Dr. Fernando Tiburtino, ele é advogado e também contador, e vai falar com você que está nos acompanhando a respeito do imposto de renda, se você já declarou e ficou com dúvidas ainda, ou se você não declarou ainda, aproveitou essa oportunidade que o governo deu, né? Porque era para ter encerrado há quase 30 dias atrás, prorrogou agora até o dia 31, tá? Se você não fez seu imposto de renda, fique atento e tire as suas dúvidas também. Pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp. Qual é o WhatsApp mesmo, Felipe? 996326200. Dr. Fernando Tiburtino, bom dia, obrigado pela sua atenção. Bom dia, Adalberto, bom dia, Andércio. É um prazer, uma satisfação poder estar com vocês aqui mais uma vez, podendo cooperar aqui dentro daquilo que eu posso. Fernando, a gente sabe que todos os anos sempre tem aquelas pessoas que deixam para a última hora para poder fazer a sua declaração de imposto de renda. Tá? Esse ano está diferente, as pessoas, como teve esse prazo, já adiantaram bem, ou ainda tem pessoas ainda que não fizeram, estão procurando os escritórios para poder fazer a declaração de renda, já que nós estamos aí na semana final? Pois é, Adalberto, é meio que um hábito do brasileiro, né? Sempre quando nós temos um prazo, a gente sempre deixa um pouquinho para o final, e também esse ano não é diferente. Nós temos observado que muitos ainda estão deixando para a última semana, lembrando que o prazo, excepcionalmente, durante esse período de pandemia, esse ano e o ano passado, se estendeu um pouco além de 30 de abril, esse ano vai ser até dia 31 de maio. Muitas pessoas ainda não fizeram. Então, estamos aí já nos últimos momentos, né, de enfrentar o leão. Fernando, este ano teve sempre tem alterações, né? O governo sempre faz alguma mudança no imposto de renda. Tem novidades no imposto de renda desse ano? Nós temos sim, Adalberto. Além das regras gerais, que já são conhecidas de todos nós, este ano tem 2 novidades, que é referente ao auxílio emergencial e o benefício emergencial. O ano passado, muitos trabalhadores tiveram seus contratos de trabalho suspensos ou reduzidos e receberam pelo governo o benefício emergencial de preservação de emprego. Esses valores recebidos pelo governo, eles devem ser declarados juntamente com as rendas, né, o rendimento recebido de seus empregos das empresas ou que eles trabalham. Também na questão do auxílio emergencial, quem recebeu está obrigado a declarar esse auxílio quando no ano de 2020 teve um rendimento tributável acima de 22.847. Ou seja, se no ano de 2020 a pessoa que recebeu o auxílio emergencial, não é o benefício, aqueles que estavam desempregados e recebeu o auxílio emergencial, e teve uma renda em 2020 a partir de 22.847, ele está obrigado a declarar e possivelmente também fazer a devolução
desse valor recebido do auxílio emergencial. Bem, que se percebe também, como o Décio falou, a cada ano que passa, novas pessoas começam a declarar imposto de renda pela primeira vez, devido à tabela que não é mexida há vários anos, né? Daqui a pouco, se bobear, nós estamos pagando imposto de renda quem ganha salário mínimo. Para quem não entregou imposto de renda ainda, está com dúvidas, tá? É melhor entregar pela metade, faltando algum documento, ou isso pode trazer aborrecimentos futuros, ô Fernando? Olha, Adalberto, o ideal é entregar de forma completa, né? Não deixar passar o prazo. Mas se em último caso, não conseguir entregar de forma completa, entrega com os documentos, as informações que tem em mãos e depois faça uma retificadora. Só tem um porém, quando você faz uma retificadora após o prazo, você não consegue alterar a forma da tributação. O imposto de renda ele tem duas formas de você declarar, dois tipos de tributação, a simplificada e a outra forma com deduções legais, só que entrega depois do prazo, você não consegue alterá-la. Quanto à atualização da tabela, Adalberto, tem um dado que é trazido pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, que eles dizem que a tabela está defasada em torno de 109% a 113% desde 1996, que é o início da série histórica. Então, nosso imposto de renda aí está bem defasado. Hoje, quem recebe a partir de 1903 já está inserido na tabela de contribuição. Fernanda, vou aproveitar aqui, a Daiana Rodrigues Vargas, ela é ouvinte nossa e tem uma pergunta. Eu trabalhava para uma empresa como MEI até a metade do ano passado, depois fui contratada como CLT. Fiz a baixa da MEI e a declaração de rendimentos da MEI. É necessário fazer a declaração, mesmo que na metade do ano ela saiu da MEI e passou para a CLT, Fernando? Assim, Adalberto, a MEI, ela tem uma forma específica de você declarar. Primeiro, ela tem que levantar, a nossa ouvinte aí, levantar os valores que ela faturou no ano de 2020 com a MEI. Seja se ela teve 2, 3 ou 6 meses, não importa, faz o levantamento, veja o quanto ela oferiu. Tem uma regra específica para cada tipo de MEI, e aí você aplica um percentual para chegar ao seu valor tributável e você soma isso com o que ela recebeu pela carteira como assalariada. Talvez seja muito técnico, Roberto, explicar esse assunto por aqui, mas a gente sempre aconselha, né, procurar um profissional que possa auxiliar de forma eficiente os contribuintes para que não tenha problema com o fisco, que são muito eficientes na forma de fiscalizar o contribuinte. Isso é verdade, você tem razão. Outra dúvida também, questões de dependentes, tá? Marido faz imposto de renda, a esposa faz imposto de renda e os dois acabam colocando o filho como dependente. Teria que colocar numa só declaração ou pode ser colocado nas duas, Fernando? Não, Adalberto, apenas em uma declaração. Não pode ser utilizado o mesmo dependente para duas declarações. Isso facilmente a Receita ela cruza informações através do seu sistema de fiscalização e uma das declarações, ou se não as duas, irão cair na malha. Bom dia, Fernando. Tem aqui uma pergunta de ouvinte também, por favor, Felipe. Fernando, bom dia. O Kleber do Bairro Alto, ele contou o seu relato aqui. Trabalho em 2 empregos, ou seja, sou registrado em 2 firmas. Recebo um pouco mais que o valor do salário mínimo em cada empresa, ou seja, juntando os 2 salários, recebo mais que 2 salários mínimos por mês. Eu tenho que declarar imposto de renda ou só teria que declarar se eu recebesse mais do que 2 salários mínimos em um registro? Essa é uma dúvida muito recorrente, viu, Felipe? O que nós orientamos? Pega o informe de rendimento das 2 empresas e some. Se der mais que 28.559, está obrigado a declarar imposto de renda. Possivelmente, né, sem ver o rendimento do nosso ouvinte, do Kleber, eu acredito que ele tenha que declarar pelas 2 fontes de renda. Sim. É muito provável que, como a tabela não atualizada, ele deve receber, na soma dos 2 empregos, acima de 28 mil. Meu caro ouvinte, é isso aí. O governo é muito competente na hora de arrecadar.
né? Ele é coisa de primeiro mundo, é fantástico o sistema, a tecnologia que eles têm. Mais alguma pergunta, Felipe? Agora que a gente abriu isso, agora que veio a pergunta, começa a chegar umas outras perguntas aqui. Ô, Fernando, o Sebastião da Buscardi, ele quer saber qual o valor da conta poupança deve ser declarado, tipo 40, 50 mil, ou há um valor específico para ser tributado? A partir do qual tem que pagar? Olha só, rendimentos da poupança, eles são isentos. Tem a regra que a Receita traz, já é antiga, está obrigado a declarar, mesmo que você não atinja rendimento tributado, você não seja assalariado, mas se você tem rendimentos tributados, aliás, um rendimento isento, como rendimento de juros de poupança, acima de 40 mil reais, você está obrigado. Outro exemplo de rendimento isento que nós vamos utilizar é se você recebeu no ano de 2020, por exemplo, uma indenização de uma ação judicial, de algum tipo, nesse sentido, acima de 40 mil você também já está obrigado, ou se você tem bens e direitos, imóveis, dinheiro na poupança, investimentos, você acima de 300 mil também existe a obrigação de estar fazendo a declaração. Uma outra pergunta interessante desta vez. A Maria Aparecida Piacente da Silva, ela quer saber se os exames de Covid feitos de modo particular podem ser lançados. Os exames de Covid é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É sempre novo, né, Darcy? A gente... as regras não mudam, né, da Receita, são sempre estáticas, assim como a tabela não muda, mas todo ano a gente se depara com algo novo. Os exames de Covid, eu acredito que feito por laboratórios ou hospital, eles têm sim, você pode usar como dedução. Tá? Ok. Seriam despesas médicas aí, no caso. Isso, né? Como despesa médica. Como despesa médica. Meus amigos, vocês vão percebendo aí o quanto a Receita Federal evoluiu e com isso ela acrescenta aos recordes anuais de arrecadação do governo os impostos. Esse é um país em que a economia está retraída, mas os cofres públicos batem recordes anuais de arrecadação. Entre outras coisas, porque a tecnologia, o avanço tecnológico e de inteligência que os governos dotaram esse sistema, ele permite isso. Enquanto que devolver para o cidadão, sob a forma de bem-estar, seus direitos mais elementares, isto é lento, preguiçoso e até incompetente, muitas vezes, como eu sempre pensei. E quando o interesse é nosso, aí você fica no esquecimento. Meus amigos, eram isentos alguma coisa em torno de 5 mil reais a valores de hoje. A partir desse valor de 5 mil, mais ou menos, a valores de hoje, em 2006, as pessoas abaixo de 5 mil não pagavam impostos, eram isentos. De lá para cá, o salário foi aumentando e todos esses últimos governos, o Lula não atualizou a tabela a cada ano, a Dilma muito menos, o Temer, na parte que compete a ele, também não. E o atual governo também não, embora tenha prometido. Com isso, nós amargamos agora já 16 anos, 15, 16 anos, como se o que nós ganhamos agora fosse o mesmo de 15, 16 anos atrás. Se aquilo da época... Ele não atualizou a parte dele. Tudo aumentou, inclusive o salário mínimo e tudo mais. Mas o parâmetro que ele usava, a partir desse valor tem que pagar imposto. Não mexeram. E é por isso que hoje o mais pobre dos trabalhadores tem que pagar imposto nesse país. Isso nós precisamos apertar no Congresso Nacional. O ministro da Economia, que também prometeu isso. Tem tempo em seu governo para corrigir isso aí, quem sabe, para o ano que vem. Mas, via de regra, nenhum se preocupou, principalmente com o mais pobre. Os mesmos miseráveis para os quais pedem o voto a cada eleição. Mas na cara dura não escondem isso. Ou seja,
todos até aqui eu não permito, desculpa a expressão, que cada pessoa apaixonada por este ou aquele político venha aqui defendê-lo nessa questão. Você pode gostar dele, mas você não precisa compactuar com as coisas que ele faz. A gente não compactua nem com as coisas erradas dos nossos filhos. Não é? Você não dá um puxão de orelha? Por que eu tenho que compactuar com todos esses governantes que nesse quesito fizeram vistas grossas? E continuam fazendo. Tá tudo igual. Dá dó de ver um cara que ganha 2 mil por mês pagar imposto de renda, quando deveria ser a valores de hoje aproximados acima de 5, 6 mil reais. Só daí para cima. Há 15 anos atrás, só um cara desse pagava imposto. Os pequenos pelo menos ficavam dispensados disso para sobrar para comer. E ninguém toca nesse assunto. E nós pagamos passivamente todos os dias. Ai, meu Deus do céu, se a final do Big Brother não for do meu gosto, se for necessário, a gente vai na rua para brigar. Se o meu time de futebol, não sei o que, eu vou na rua para brigar. E nós pagamos essa injustiça, entre outras, de uma reforma tributária que não vem passivamente. Isso custa comida na mesa do sujeito, menos comida na mesa de quem é pobre. Isso custa para quem é rico também. Custa para a classe média, custa para todos. Mas o sacrifício maior está sendo dos mais pobres. O índice que cobra do imposto de renda da classe média, média alta, continua sendo o mesmo, e é alto. Mas essa injustiça que eles não... Essa justiça que falta ser promovida, esta sim tem uma consequência muito danosa e que chega a comprometer até a comida que o cara... Não fosse pouco que nós já pagamos de impostos. Só para lembrar, hoje é dia 24 de maio. Você trabalhou do dia 1º de janeiro até dia 15 agora passado, só para pagar impostos. E eu não vejo movimento apressado e interessado para fazer uma reforma tributária. Onde acredito, não é, Fernando, eles poderiam inclusive promover um ajuste nessa injustiça toda, por exemplo, da tabela do imposto de renda, entre outras coisas. Né? É verdade, Décio. De fato, a tabela, sim, é algo que pesa muito, né, em nós que somos assalariados, e as grandes fortunas, né, os grandes empresários, são pouco tributados, porque o rendimento deles vem de distribuição de lucro, e até então era também uma promessa do atual governo tributar, da equipe econômica do atual governo tributar a distribuição de lucro, e cada vez fica mais pesado para nós, quem é da classe média, da classe baixa, que é o meu caso, por exemplo, nós carregarmos esse fardo tão pesado. Tem um dado dos sindicatos dos fiscais, dos auditores fiscais da Receita, eles dizem que a tabela, esse valor que você citou seria de 4.022, a partir de R$ 4.022 é que estariam obrigados a pagar o imposto de renda. Imaginem, nós estamos muito longe, de 1903 para 4.022, nós temos muito que avançar. É uma injustiça que precisa ser corrigida. Enfim. Grande abraço, viu, Fernando? Obrigado mesmo pela contribuição. São os últimos dias para quem não declarou, pessoa cívica e física. Né? Posso deixar uma última orientação, Décio? Claro que sim. Rapidamente. Imposto de renda é algo muito sério, que tem que ser feito por todos os contribuintes, né, que são obrigados. E nós sempre orientamos a procurar um profissional capacitado para fazer isso. Muitos dos contribuintes caem na malha fina por fazer declarações com pessoas que às vezes não têm um conhecimento. Então, nossa orientação é sempre procure um profissional. Eu falo como contador, em nossa cidade nós temos escritórios de contabilidade, contadores competentes em todas as partes da cidade, em todos os bairros. Então, fica aqui a nossa orientação. Procure um profissional que vai te orientar para você não ter problema depois. Futuro.
Obrigado, Fernando. Bom dia. Obrigado. Um abraço. Bom dia a todos. Contador Fernando Tiburtino explicou aí sobre imposto de renda, que tem aí os últimos dias para aqueles que não declararam o seu imposto de renda exercício 2020 neste ano de 2021.